Vamos trabalhar, então, o complementar de um conjunto, ou conjunto complementar, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar assim, ó, conjunto complementar. O nome meio que já deixa claro o seguinte: nós vamos ter que complementar alguma coisa aqui por algum motivo, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: para você trabalhar com o conjunto complementar, tem que acontecer alguma coisa antes, né? O que precisa acontecer? É isso que você precisa perceber. Então eu vou começar colocando o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. Por exemplo, seja, olha só, seja o conjunto A subconjunto de B. Percebe? Então, a primeira coisa que acontece é o conjunto A ser subconjunto de B. Um conjunto dado precisa ser subconjunto do outro para que a gente consiga trabalhar com o conjunto complementar. Caso isso não aconteça, não tem como a gente trabalhar com o complementar de conjunto. Tá certo? Bom, então, continuando, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, o complementar. Veja bem, o complementar de A em relação a B nada mais é que, aí eu vou colocar assim, ó, B menos A, ponto final. Então, quando a gente trabalha com o conjunto complementar, nós voltamos na operação da diferença. Nós temos que pegar um conjunto menos o outro, só que não é de qualquer forma, tá certo? Para que esse conceito fique mais claro, vamos colocar aqui o nosso exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, esse conjunto A com 3 elementos, 1, 2, 3, e eu vou pegar esse conjunto B com 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu já vou usar a seguinte notação: o complementar de A em relação a B. É como se fosse uma letra C gigante, aí você tem um conjunto em cima e um conjunto embaixo. Você sempre vai pegar o conjunto de baixo menos o conjunto de cima, correto? Então, assim, eu leio o complementar de A em relação a B. Bom, primeira coisa que precisa acontecer foi dado no enunciado. Nós temos que ter o conjunto A subconjunto de B. E aí eu quero ver com você se nesse exemplo que a gente pegou isso aconteceu. E aí você vai ver que sim. Como que você analisa? Você olha se todos os elementos do conjunto A são elementos do conjunto B. E aí você percebe que sim. Se todos os elementos de A são elementos de B, nós vamos concluir que o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Correto? Então, eu consigo calcular o complementar de A em relação a esse B. E esse complementar é justamente, é agora que vem o pulo do gato, é justamente o que está faltando para que o conjunto A fique igual a B. Então, o que está faltando para que o conjunto A fique igual a B? Está faltando o 4 e o 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 4 e o 5, que é justamente os elementos que estão faltando para que o conjunto A fique igual a B. É o complemento de A em relação a B para que eles fiquem iguais. Aí, mas como eu coloquei ali, ó, por exemplo, B menos A, quando você volta no conceito da aula passada, essa diferença, B menos A, você vai colocar ali aqueles elementos que são exclusivos de B,
que no caso aqui, ó, o 4 e o 5, tá certo? Então tá aí. Já coloquei a linguagem. Uma outra linguagem que você vai encontrar também, vou até colocar assim, ó, notação, é você colocar assim, ó, o complementar de A. Você coloca o conjunto e no seu expoente é como se você colocasse a letrinha C. Aí você vai fazer a leitura, né? O complementar de A. Mas é uma linguagem menos usual. Mas ela acontece também. Esse caso aqui é o caso que mais acontece. E aí eu quero que você veja, né, no diagrama. Por exemplo, eu estou colocando aqui, ó, o conjunto A dentro de B, porque esse é o princípio de tudo, tá? Se você colocar aqui, ó, os elementos de A, 1, 2, 3, tá? E eu tenho os elementos de B, 4 e 5. Qual é o setor que é o complemento de A? Vai ser justamente essa parte que eu estou destacando aqui de vermelho. Tá vendo? Esse setor aqui vai ser o complementar de A em relação a B. Tá vendo? Então, esse aqui é o nosso setor, tá? E que é importante, como nos outros casos que nós vimos, você ter essa visão do seu diagrama. Então, você não pode esquecer duas coisas importantes do complementar, que um conjunto precisa ser subconjunto do outro. Se isso não acontecer, não tem como a gente trabalhar com o complementar, certo? E que o complemento é aquilo que está faltando para que os dois conjuntos envolvidos fiquem iguais, tá certo? Maravilha. Então, vamos finalizar aqui essa nossa aula. Na próxima aula a gente entra na parte de problemas. Até lá!